Oi, André aqui. Eu quis fazer esse vídeo um pouco para comentar das eleições hoje de São Paulo, né? Que aconteceram alguns fatos interessantes que a gente não imaginou que iriam acontecer, né? Um deles foi a questão do russomano, né? Ele ter caído tanto nas pesquisas, né? E, e também na apuração dos votos, né? Então foi uma coisa impressionante, porque ele estava em segundo lugar, próximo até relativamente do Covas, foi caindo a, nas pesquisas, e hoje ele estava, até o momento que eu cheguei a ver a apuração, ele estava por volta de 10% dos votos, coisa assim, e o Covas lá na frente, em primeiro lugar. Então o Russomano caiu em quarto lugar. Então o segundo turno, ao que tudo indica, vai ser realmente, né, o Boulos e o Bruno Covas, né? Não, ao que tudo indica, não, vai ser. Ainda falta um pouco para acabar a apuração nessa hora que eu tô gravando aqui, que é domingo à noite, mas eu acredito que não tem mais volta. Eu acho que realmente vai ser esse resultado mesmo. No dia 29 de novembro vão ser os dois que vão concorrer à Prefeitura de São Paulo. Eu, sinceramente, não gosto muito do Boulos. Eu acredito que talvez poderia haver alguma alternativa melhor, mas no momento eu não sei também dos políticos que a gente tem quem que poderia ser realmente, né? Quem que poderia ser, né? Vários aí acabaram se elegendo em outros cargos na esteira do Bolsonaro, só que o Bolsonaro teve toda essa questão que aconteceu que ele simplesmente ele começou a fazer muita merda, basicamente, né? Vamos falar o português correto, né? E começou a desagradar uma parte grande da população, né? Então, eu acredito que numa possível tentativa de reeleição dele, né, em 2022, eu acredito que seja com quem que ele venha a estar contra, né, na, na eleição, né, quem sejam os adversários dele, aliás. Eu acredito que se ele ganhar, ou se o outro adversário ganhar, vai ser por muito pouco, por uma margem muito pequena. Eu acredito realmente que não vai ser muito grande, né? A vantagem que um candidato vai ter sobre o outro, né? Sobre o outro. E acho que isso daí levanta algumas questões interessantes, né? A primeira, assim, né? Pelo que eu estava vendo, a apuração nas capitais, é, não nas capitais simplesmente, mas assim, em vários locais do Brasil, o que está acontecendo é que o candidato que o Bolsonaro acabou apoiando, ele acabou ficando assim muito atrás das pesquisas, né? Ele acabou não tendo muitas condições de ir para segundo turno. Em alguns lugares até vão, mas a maioria houve um derretimento muito grande. E eu acho que se a gente for falar apenas de São Paulo, eu acho que é bem emblemático esse derretimento que o Russomano passou, né? Que o Russomano ele se isolou, ele se, digamos assim, se colou na figura do Bolsonaro. Tem até essa anedota que ele fala toda hora que parece que o Russomano foi visitar ele no hospital quando ele tinha tomado aquela facada. E ele basicamente falou alguma coisa assim do tipo: ah, por favor, Russomano, cuida de São Paulo. Coisa assim, eu não sei se foi realmente. Se isso é verdade ou não, então é. Mas ele fala muito isso daí. Então aí ele viu que ele começou a cair nas pesquisas, ele tentou um pouco se descolar da imagem do Bolsonaro, mas realmente a imagem dele já estava impregnada no russomano, então ele não tinha muita escolha. Então o que aconteceu foi basicamente ele aconteceu realmente o que deveria acontecer, né? O Bolsonaro já não tem mais aquela popularidade toda, em grande medida devido à questão como ele lidou com essa situação toda que está acontecendo aí na saúde aí no Brasil, que é, é bom evitar falar, até que às vezes remove o vídeo por você falar disso e tudo mais, né? Então, nessa situação toda que está acontecendo no Brasil, no mundo aí, a maneira como ele lidou com isso foi totalmente inapropriada, para dizer o mínimo, né? Ele realmente não teve
consideração por ninguém, pelas famílias, pelas pessoas que se foram, né? Inclusive a questão de máscara, né? Ele regularmente ele zomba a máscara, o uso dela, né? Pelas pessoas, fala que isso daí são governadores que estão basicamente impondo coisas ditatoriais para vocês, né? Então é aquilo. Para começar, né, eu não sei de onde que ele tira tanta bobeira para falar, sabe? Honestamente, né? E aí ele acabou tendo um grande apoio do pessoal negacionista, né? Então por isso que eu até comentei que provavelmente, assim, numa eleição em 2022, salvo se ele fizer uma besteira muito grande que a aprovação do Bolsonaro caia mais ainda, com quem quer que seja que ele vá contra como adversário nas eleições, provavelmente vai ser uma vitória ou do lado dele ou do lado do adversário muito apertada, como eu falei antes no vídeo, né? Então mas é interessante isso daí, né? Tipo, o Boulos subiu nas pesquisas bastante, né? Tanto que ele vai para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo com o Bruno Covas, né? É uma coisa que eu acho que muitos analistas nem esperavam que ia acontecer, né? É uma coisa que até eu mesmo fiquei surpreso, porque por mais que façam pesquisas que o Russomano estava caindo, eu ainda cheguei a pensar, não, eu acho que vai o Covas e o Russomano mesmo no segundo turno, né? Muito difícil a gente ter previsto o que aconteceu, né? Então, basicamente é isso agora, né? Segundo turno, Bruno Covas e o Boulos, né? Vamos ver o que vai ser. Por um lado é interessante o Boulos, ele tá tentando quebrar essa hegemonia do PSDB em São Paulo, porque claramente já está aí há praticamente 3 décadas o PSDB governando São Paulo quase que de forma seguida, e também a cidade de São Paulo também, salvo breves intervalos que tiveram com alguns políticos do PT, basicamente a cidade e o estado de São Paulo são dominados pelo PSDB, né? Então isso é uma coisa que eu acho que já está muito envelhecida, eu acho que já não tem mais espaço para ficar apenas o PSDB governando, né? Eu fico curioso para ver o que o Boulos faria, apesar de não estar tão confiante assim. E eu acho que, de uma forma geral, a apatia ainda pela política está muito grande em todo lugar, né? A gente está vendo aí nas pesquisas aí as abstenções de votos, né? Tem lugares que chegou a 30%, batendo recordes, né? Tudo bem que tem toda essa questão dessa situação que a gente está vivendo, né? Que eu não posso mencionar o nome, mas que impede de certas pessoas saírem de casa, né? Por questão de saúde e tudo mais, né? Tem isso, mas eu acredito que não seja só isso, não. Eu acredito que a questão é muito também da apatia, da desesperança, né? Parece que a gente tem um governante máximo lá em Brasília, nosso presidente que zomba tudo e todos, nada leva a sério, chama os brasileiros de nomes que a gente não pode falar porque daria problema com o YouTube, né? Então é muito complicado, né? Então, assim, quando a gente tem um governante maior que deveria ser um exemplo para todos, né? Que age de forma tão leviana, fala tantas leviandades, né? A gente fica se questionando, né? Puxa vida, pra quê, né? É claro que acho que ninguém imaginou o que iria acontecer em 2020, né? Acho que ninguém viu isso chegando, né? Isso é um fato, ninguém viu isso chegando. Isso é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas daí a gente imaginar que o presidente ia lidar dessa maneira negacionista, dessa maneira fria em relação às pessoas, dessa maneira anticientífica, né? Realmente é uma coisa que muitos apoiadores dele não acreditaram que ele talvez fosse fazer uma coisa assim, né? Então acho que assim, muitos apoiadores ainda continuam com ele porque eu até fiz uma analogia, que nem você comprar um carro ruim que você juntou muito dinheiro para você comprar aquele carro. Depois você não vai poder ficar saindo por aí falando que eu gastei dinheiro nesse carro, mas esse carro aqui é ruim. Não, você gastou dinheiro, você investiu seu dinheiro no carro.
como que você vai falar agora que o seu carro é ruim? Não tem como. Então, acho que muita coisa é do pessoal que ainda está apoiando o Bolsonaro atualmente é por essa questão, porque, olha, eu já votei nele, né? Eu briguei com familiares nas redes sociais por causa dele e tudo mais. Como que eu vou voltar atrás agora? Como que eu vou falar que, eu não apoio mais ele, entendeu? Tipo, vai ficar todo mundo me zombando depois, me zoando, tipo. É complicado, né? Eu até tento me colocar no lugar, mas não sei, eu acho que não tem problema nenhum em você admitir que você tá errado, que você apoiou alguém que no fim das contas acabou te decepcionando. Afinal, é a vida. A gente faz tentativas, às vezes, mudar as coisas, votar no candidato que é dito fora do establishment, apesar de a gente saber que ele era totalmente dentro do establishment, que já estava 3 décadas na política, né? Mas sempre uma esperança de mudar. Mas eu acho que mais do que você tentar mudar, é reconhecer que você errou, que não deu certo as coisas, que o rumo que a gente está tomando é muito perigoso, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Agora, provavelmente, vários candidatos que ele apoiou realmente provavelmente não vão vencer nada mesmo. A gente não sabe se ele vai fazer algum ataque a tudo isso, né? Alguma birra, alguma coisa que ele sempre faz quando ele não tem o que ele quer, né? Não conseguiu o que ele se propôs a conseguir, né? Então, eu não sei o que vai ser agora, né? Então, é torcer pelo melhor e bola pra frente, né? E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos nessa novela chamada Brasil, né? Bom, então é isso, por esse vídeo é isso. Eu quis fazer um vídeo rapidinho comentando aí de umas coisas aí da eleição. Então,